Vamos abrir a Bíblia, Números capítulo 20, versos 1 em diante, que diz assim: Chegados os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés. Presta atenção nisso. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque nos trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Interessante esse texto, porque neste capítulo está narrando a morte de Miriam, e depois disso a morte de Arão, mas eu achei interessante o que está sendo narrado aqui. Depois que o povo se rebelou contra Deus, porque o versículo 13 fala contra o Senhor, mas lá aqui no início fala contra Moisés, no versículo 2, contra Moisés e Arão. Então, depois que o povo se rebelou contra Deus e duvidaram de Moisés e Arão, e o povo já havia se rebelado antes, aqui ele se rebelou novamente, se rebelou de novo. Eles pressionaram Moisés e Arão porque não havia água para eles. Eles estavam no deserto. No deserto é árido, é seco, mas Deus sempre providenciava água. Não precisaria eles se rebelarem, porque foi contra Deus se rebelando contra Moisés e Arão, era uma rebeldia contra Deus, porque o 13 diz isso. Então eles não precisariam, porque eles tinham vivido experiências com Deus, que quando o faraó não quis deixar eles sair, Deus fez maravilhas. A gente chama de 10 pragas, mas ali foram 10 maravilhas que Deus fez para o seu povo. Foi praga para o Egito, mas foi maravilhoso para o seu povo. E eles tinham visto tudo aquilo, aí saíram. Eles viram a maravilha de Deus abrir o mar vermelho. Coisas impossíveis aconteciam assim no estalar de dedo para este povo. E aí eles chegam aqui, não tinha água. Eles se revoltam. O povo chega a se revoltar contra Deus. No versículo 13 falando isso. Como pode o povo que viveu as maravilhas que viveram chegar ao ponto de, por causa de água, se revoltar contra Deus, se revoltando contra os seus líderes? Como pode um negócio desse? Então, aqui fica exposto
algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. O tema dessa mensagem é não toque na rocha. Não toque na rocha. Primeira coisa que eu quero ver aqui com vocês é que havia uma incredulidade no coração do povo. E a gente vê nos versos 2, em diante, que diz assim, não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e Arão. Será que eles não tinham visto que Moisés e Arão haviam feito tantas coisas por eles? E mesmo assim não havia gratidão nenhuma no coração, que se revoltaram contra Moisés e Arão? Será que esse povo era insensível? Era insensível, sim. Então, por quê? Porque era incrédulo. E aí diz assim, e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de águas para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Gente, o povo era terrivelmente incrédulo. Mas não era o povo de Deus? Era o povo de Deus, um povo incrédulo. Por mais que Deus fizesse, por mais que Moisés e Arão fizesse, eles não reconheciam nada disso, porque era um povo incrédulo, e a incredulidade deles trazia eles para a ingratidão no coração. Então, não dá para a gente acreditar no que esse povo fazia. Eles se lamentaram porque não foram deixados no Egito. Eram escravos no Egito, sofriam o poder do chicote do faraó, sofriam a tirania do trabalho, mas não estava bom a liberdade que Deus estava dando para eles. Eles não estavam na terra que manava leite e mel, mas eles estavam a caminho dela. Nem sempre o caminho da bênção é fácil. Muitas vezes o caminho da bênção é sofrido. E só alcança a bênção aqueles que se dispõem a sofrer pela caminhada. Aqueles que não são incrédulos de coração e ingratos de coração, porque eles estavam a caminho da terra prometida, se lamentando porque saíram do Egito. Como assim? Que incredulidade é essa? Que coração é esse? Então, isso aqui fica exposto diante dos nossos olhos quando nós vamos para o texto. Agora, aqui também está explícito para Moisés a ordem de Deus. Se o povo está explícito, está claro a sua incredulidade, mas a ordem de Deus também para Moisés foi clara. Olha o versículo 7, a sequência do texto. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão e teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então, Deus deu uma ordem a Moisés. E a ordem foi: falai a rocha. Falai a rocha. Deus manda reunir o povo para que, diante do povo, o Moisés cumprisse a ordem do Senhor. E a ordem era para que falasse a rocha, e a rocha jorraria água. Era essa a ordem de Deus. E o que aconteceu com a ordem de Deus diante da rebeldia do povo? O Moisés errou. O grande líder Moisés, o homem mais manso da face da terra, não cumpriu a ordem do Senhor, porque a afronta do povo foi terrível.
E ele se sentiu irado. Moisés se irou com a revolta do povo. Irmãos, nós não temos nada a ver com o erro do outro. Se o teu irmão, a outra igreja, ou se os outros irmãos estiverem errando, nós não temos a ver com isso, não vamos errar nós por causa deles. O Moisés, por causa do povo, ele errou com Deus. E o que custou para ele? Custou a entrada na terra prometida. O Moisés, o mais manso da face da terra, não obedeceu a ordem de Deus. A ordem de Deus era para falar com a rocha. Por quê? Porque essa rocha tinha um significado. Essa rocha, ela simbolizava Cristo. E ele foi e bateu na rocha 2 vezes. É importante porque está aqui 2 vezes. E era só para falar. Então a ordem de Deus foi explícita e o Moisés errou, não cumprindo-a. E ele não cumpriu por causa do povo rebelde. Irmãos, nós não temos nada a ver com a rebeldia do outro. Se o teu irmão está vivendo em rebeldia, não erre você. Não erre você. Acerte você, ainda que o teu irmão esteja vivendo em rebeldia. Eu, como pastor, não posso errar porque a igreja está em rebeldia, porque irmão da igreja está em rebeldia. Eu não posso errar. Quando eu for falar, eu só posso falar aquilo que está escrito na palavra. Eu não posso ser conivente em erro. Eu não posso concordar com injustiças. Eu não posso concordar com erros. Mas não erre, porque o teu irmão está errando. Faça a tua parte, cumpra a tua parte. É só isso que interessa diante de Deus. É a tua parte. Por causa do erro do povo, Moisés perdeu a entrada na terra prometida. Por causa do erro, por causa que o povo se revoltou contra ele, se rebelando contra Deus, ele errou e perdeu a promessa. Muita gente tem perdido a promessa de Deus. Sabe por quê? Porque fica ligado no erro do outro. Porque o outro está errando, se ira, né? Não é possível que está me afrontando. Se está te afrontando, o problema é deles. Cale-se, faça você a tua parte. Não é possível que está fazendo isso comigo. Pô, eu acabei de falar. E aí, viva a tua vida com Deus na fidelidade. Não erre, porque o outro está errando com você. Não erre. Agora, o erro de Moisés, muitas vezes as pessoas, mas só porque tocou na rocha? Deus não podia dar uma colherzinha de chá? Não. Por quê? Porque a ordem de Deus para Moisés é para que Deus fosse glorificado no meio do povo. E por causa da desobediência de Moisés, Deus não foi glorificado no meio do povo. Ainda que deu água, ainda que saciou a sede, mas não foi glorificado no meio do povo. Então, olha a rebeldia de Moisés aqui. Então, Moisés tomou o bordão de diante do Senhor. Onde que ele estava? Ele estava diante do Senhor. E ele foi, pegou o bordão e saiu dali para desobedecer. Como assim? Então, Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Não basta obedecer parcialmente a ordem do Senhor. Até ali Moisés estava direitinho, obedecendo direitinho. Mas ele foi só até um ponto, de um ponto em diante, ele meteu o pé no balde. Moisés e Arão reuniram o povo até aqui, tudo certinho, diante da rocha. E Moisés lhe disse, ouvi agora, rebelde, olha a ira dele, olha a ira dele. Era para ele falar isso? Não, mas ele está virado, ele falou, ouvi agora, rebeldes. Porventura, ele colocou em xeque a ordem de Deus. Porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros? Deus não tinha falado que era para ele falar com a rocha e a rocha ia jorrar água? E aí Deus seria glorificado? Sim, era isso. O que ele deveria fazer? Reunir o povo, vem cá, meu povo, amados, queridos, chega aqui, e chamar o povo, ó, Deus falou comigo, e eu vou fazer o que Deus mandou.
rocha, jorre água. E Deus seria glorificado, porque ia jorrar água. Assim como foi lá no Mar Vermelho. Deus muitas vezes nos dá o caminho certinho, mas nós, pela ira ou pela rebeldia, nós caímos fora do caminho. Vamos até uma altura, e de uma altura em diante nós fazemos a nossa própria vontade, e não a vontade de Deus. Porventura, pode dar água para vós outros? Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas. Aconteceu o que Deus falou que ia acontecer. Mas Moisés não fez do jeito que Deus disse que era para ser feito. O sinal, ou a bênção de Deus, ou a provisão de Deus, nem sempre é sinal de que nós estamos corretos diante de Deus. Aqui aconteceu sim, o povo recebeu a água, mas não recebeu a bênção. Ter não é sinal de estar abençoado. Então, o povo aqui, ele recebeu a água, mas não recebeu a bênção de Deus. Eles queriam a água, beleza, vocês vão ter água, mas a bênção não. Moisés poderia ter feito totalmente diferente, mas ele foi desobediente à ordem do Senhor. Ao invés de falar com a rocha, ele tocou na rocha. Primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que a falta de água para o povo de Deus revelou a falta de Deus no meio do povo. Muitas vezes, as preocupações nossa ou do povo com o nosso próprio bem-estar, ela é maior do que a preocupação de agradar a Deus. Este povo mostrou exatamente isso. Eles queriam água, eles queriam o seu rebanho abastecido, mas eles queriam Deus? Não. Eles eram incrédulos. Então que nós não venhamos, o nosso cotidiano não venha revelar que nós de Deus não temos nada. A nossa preocupação é só com o nosso cotidiano mesmo. Que a nossa preocupação é só com as coisas terrenas mesmo. Não, irmãos. Nós não podemos, por causa de uma circunstância, deixar com que o nosso coração se revolte contra Deus. O nosso coração não pode se revoltar contra Deus por causa de circunstância nenhuma desta vida. Circunstância nenhuma desta vida deve ser motivo para vocês se revoltarem contra mim, contra o pastor de vocês, contra a liderança de vocês. Circunstância nenhuma desta vida, nenhuma. Aqui, Moisés, ele estava correto diante de Deus, mas depois ele estava errado diante de Deus. Mas a falta d'água só revelou a falta de Deus no meio do povo. Então, o que as circunstâncias da vida têm revelado na tua? Que você tem Deus ou que você não tem Deus? Muitas vezes as circunstâncias só revelam a falta de Deus na nossa vida. Não precisa mais nada para revelar a falta de Deus na nossa vida. Apenas uma circunstância difícil. Qualquer circunstância difícil é capaz muitas vezes de revelar a ausência de Deus na minha ou na tua vida. Foi isso que aconteceu com a falta d'água no meio do povo. Para se manter na presença de Deus, Moisés precisou sair da presença do povo. Olha o que diz do 6 ao 10 aqui, ó. Então Moisés e Arão foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação. Irmãos, lógico que nós precisamos amar-se uns aos outros, porque é o segundo mandamento, o segundo grande mandamento é amar uns aos outros. Mas o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós não podemos, por amar uns aos outros, ou por amar os nossos irmãos, errar contra Deus. E muitas vezes nós precisamos não andar junto, mas andar só com Deus. Porque o Moisés e Arão aqui, para eles manter a comunhão com Deus, eles precisaram sair da presença do povo, porque o povo só murmurava. O que isso nos mostra? Não ande com o murmurador. Não ande com quem tem a boca suja. Não ande com quem blasfêmia. Não ande com quem conta piada suja. Não ande com alguém que manda posts indecentes. Bloqueia aqui, ó. Ah, mas é irmão da igreja, fica chato, não dá risada. É? E Deus?
Então, o Moisés e Arão, para manter a comunhão com Deus, eles precisaram sair da presença do povo. Isso mostra que muitas vezes, para que nós possamos andar corretamente diante do Senhor, nós precisamos deixar algumas pessoas. Senão nós não vamos conseguir andar corretamente diante de Deus. E o que aconteceu quando eles voltaram de novo para a presença do povo? Moisés se irou e errou com Deus. Se Moisés estivesse aqui na porta da tenda da congregação, ele estava correto diante de Deus, ele estava cheio da presença de Deus, mas saiu da presença de Deus, voltou para a presença do povo e errou. Então, muitas vezes é preciso nós deixar as pessoas para que consigamos andar correto diante de Deus. Algumas pessoas na nossa vida não podem fazer parte dela. Muitas vezes nós temos que deixar alguns amigos, muitas vezes nós temos que deixar alguns irmãos, para que nós possamos levar a nossa vida corretamente diante do Senhor. Ah, mas irmãos, aqui é o povo de Deus. Muitos irmãos, eles só são irmãos de fachada, porque de Deus não tem nada, são apenas murmuradores. E nós precisamos saber disso, para que nós não venhamos deixar o convívio com dor no coração. Ah, mas é meu irmão, tão amado, tão querido, mas é incrédulo. Não ama a Deus, não quer servir a Deus. Então como que eu posso andar junto? Então eu não posso titubear para deixar pessoas que não amem a Deus, que são murmuradores contra Deus. Para que Moisés e Arão pudessem desfrutar da presença de Deus, eles precisaram sair da presença do povo. A pressão do povo levou Moisés ao erro. E o verso 11 diz assim: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Moisés feriu a rocha com o instrumento da sua autoridade. O bordão era instrumento de autoridade do sacerdote. E o Moisés feriu a rocha com instrumento de autoridade. A rocha deu água, porque foi ferida com instrumento de autoridade. E a autoridade que Deus dá, Ele não tira, porém tem as suas responsabilidades. Moisés perdeu a entrada da terra prometida por ter ferido a rocha com instrumento de autoridade. Deus me deu autoridade, me deu sim. O que eu faço com essa autoridade é o que vai me levar para a glória ou muitas vezes me tirar dela. É que vai me levar para a presença de Deus ou muitas vezes me tirar dela. Deus te deu autoridade também, Deus te deu autoridade, mas não use a autoridade para ferir a rocha. Não use a autoridade que Deus te dá para fazer coisa errada. Não use a autoridade que Deus te dá para errar com o povo ou com Deus. A autoridade que Deus nos dá vai ser cobrada um dia. João 17 está claro. Se Jesus teve que prestar conta do seu ministério, você acha que eu e você não vão ter que um dia chegar na presença de Deus e prestar conta de tudo que fizermos aqui nessa vida? Vamos sim, irmãos. Vamos sim. Então não use aquilo que Deus te deu para errar contra Deus ou contra o irmão. Moisés se preocupou demais com o povo e se esqueceu de Deus que tinha acabado de sair da presença dele. A reclamação do povo foi tão grande que ele esqueceu que ele acabou de sair da presença de Deus e Deus tinha dado uma ordem: fale com a rocha. E ele pegou o instrumento de autoridade e tocou na rocha. Não esqueça do que Deus tem falado contigo. Não esqueça do que Deus está falando hoje aqui. Chega na sua casa, ouça de novo, porque vai estar nas mídias da igreja. Ouça de novo a mensagem, até você entender o que Deus quis falar com você. Deus tem propósitos. Ele quer manter a íntima comunhão contigo, quer que você desfrute da presença dele, mas que a pressão do povo e a pressão de ninguém leve você a errar com ele. O Senhor, os seus propósitos são maiores do que podemos pensar, mas não podemos deixar com que a pressão que nós sofremos no nosso dia a dia, ou a pressão que sofremos na obra de Deus, leve-nos a errar com Ele.
nem Moisés, nem este povo entrou na terra prometida, e a causa foi seus pecados. Eles não têm como culpar ninguém. Moisés não tinha como chegar diante de Deus e culpar: Senhor, eu não vou entrar por causa deste povo. Ele falou: não, Moisés. Você não vai entrar por causa do teu pecado. Eu mandei você falar e você tocou na rocha. Ninguém vai poder se justificar diante de Deus. Nem Moisés, nem esse povo, nem eu e nem você. Diante de Deus não existe justificativa que justifique. Deus conhece todas as coisas. E muitas vezes nós, pela pressão que sofremos, nós erramos. O pecado impede que as promessas de Deus se cumpram na vida do povo de Deus, na minha e na tua. Então não peque contra Deus. Se estiver pecando, se arrependa do pecado que está cometendo e volte-se para o Senhor. Porque é o pecado que impede que a bênção de Deus seja alcançada por mim e por você. Tocar na rocha significa que a ira e a pressão do povo derrotou um grande homem de Deus. Ele pecou por causa da pressão do povo, por causa da ira do seu coração. Então, irmãos, não desobedeça a Deus. Moisés desobedeceu. Não toque na rocha quer dizer não desobedeça a Deus. Seja obediente a tudo que o Senhor falar. Seja através da mensagem que eu estou pregando aqui hoje, porque a mensagem que Deus mandou é essa, ou seja através de um testemunho da mensagem que alguém ainda vai pregar ou já pregou. Não desobedeça a Deus. Obedeça e conquiste as promessas que Deus tem para a tua vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde.